Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezem assim comigo. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais duas vezes. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Se vocês verem outra música, também podem tocar, tá? Eu pedi mas Deus vai conduzindo. Primeiramente, nós devemos nos alegrar, porque você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Deus te atraiu até aqui. Tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Eu vou porque eu quero. Não sabe nada, inocente. Você vai porque o seu Deus te envia. O nosso Deus nos envia. Por isso, outra coisa que nós precisamos fazer hoje, a palavra é para você, não é para, se o meu marido tivesse aqui, se meu filho tivesse aqui. Não, Deus quer falar com você. Portanto, aquilo que Deus falar, guarde para você, porque é você que está precisando. Não é o seu marido que ficou em casa, não é o seu filho, não é a sua esposa, é você. Deus não te tirou de casa para falar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Deus te tirou de casa para falar com você. É você que está aqui. Então é você que precisa escutar o que Deus quer falar. E quando nós devemos gritar a Deus por socorro? Lembra, quando eu preparava esse momento, eu lembrei de Pedro. Quando ele estava se afogando lá no mar, o que ele fez? Senhor, socorre-me. Gritar para Deus, não gritar com Deus. Qual a diferença? Quando eu murmuro da minha vida, quando eu acho que Deus está errado, que eu estou certo, porque Deus tem que fazer a minha vontade, eu estou gritando com Deus. Agora, quando eu peço socorro para Ele, eu estou gritando para Ele, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para mim, não eu. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje de nos relacionarmos com Deus? É porque muitas vezes a gente não sabe se relacionar nem com a gente mesmo, nem com os nossos pais. A maioria das vezes hoje os filhos gritam com os pais e não gritam para os pais. Tem filho de 5, 6 anos que manda nos pais, que manda na casa, que domina a casa. Está tudo errado. Então, se eu não souber me relacionar com o meu pai, com a minha mãe, se eu não souber me relacionar com as pessoas, eu também não vou saber me relacionar com Deus. Aqui, pega, padre. Se eu ando aqui, pega. Está transmitido, não? Não, ainda onde? Mas se eu for para lá e para cá, pega. Se não pegar também. O povo escuta. É isso que a gente tem que entender. Por isso que o Senhor vai dizer para nós, que nós devemos amar a Deus, amar o próximo e nos amar. Porque o meu relacionamento com Deus vai passar pelo meu relacionamento com as pessoas. Não é à toa que lá no Antigo Testamento, nós temos um mandamento que diz o que para nós? Honra o teu pai e tua mãe. Porque eu só vou honrar a Deus, eu só vou aprender a escutar a Deus quando eu aprender a escutar o meu pai e minha mãe.
Quando eu não achar que eu já sou de maior, então agora eu posso fazer o que eu quero da minha vida, ninguém tem nada a ver com isto. Você pode se casar, você pode ser o que você for, mas você nunca vai deixar de ser filho. E os conselhos dos mais antigos, nós deveríamos escutar. Esse é o nosso problema. Porque se a gente não escuta os conselhos dos antigos, vocês acham que a gente vai escutar a palavra de Deus? Não vamos. Porque a palavra de Deus nos ensina que para que eu possa me relacionar com Deus, eu primeiro tenho que acolher. Eu tenho que acolher a palavra. Eu tenho que acolher aquilo que o Cristo me ensinou. E aquilo que Cristo me ensinou é me relacionar com o meu Pai que está no céu. Porque o mesmo Pai do Cristo é meu e seu. Não é outro. Então nós precisamos primeiramente pedir que as muralhas que foram criadas em nós, muitas vezes pelos nossos relacionamentos humanos, caiam. Para que aí sim, curados, nós possamos aprender a nos relacionar com as pessoas, para nos relacionarmos com Deus. Para que eu aprenda a amar o meu Pai, para que eu possa amar Deus. Para que eu aprenda a amar a minha mãe, para que eu possa aprender a amar Nossa Senhora. Para que eu possa aprender a amar Jesus, para que eu possa aprender a amar os meus irmãos. Porque o Senhor diz que a nossa ligação, ela não é sanguínea, ela é espiritual. É muito mais do que os laços de sangue. Por isso que cada cerco de Jericó, cada momento que o Senhor nos dá, muitas vezes Ele não vai realizar aquela cura que eu estou esperando, mas tenha certeza que Deus está te tocando. Porque muitas vezes a cura que precisa acontecer em mim, ela precisa acontecer do meu interior para fora. Primeiro eu tenho que ser curado interiormente, de toda a bagunça que está aqui dentro. Mágoas, ressentimento, confusão. Porque muita gente canta: o Senhor é o centro da minha vida. Que bonito. Mas no dia a dia, Ele não é. Eu levanto de qualquer jeito, durmo de qualquer jeito. Ao levantar, eu não rezo, já preocupado com o que eu tenho que fazer, porque eu estou atrasado. Aí pego o carro, já sai xingando todo mundo. Quem mandou você estar atrasado? Levante mais cedo. Porque quando a gente está atrasado, parece que todo mundo passa na nossa frente, né? É impressionante. Por isso que eu venho rezando o terço. Por isso que quando eu vou em algum lugar, eu vou rezando, para não xingar. Porque parece que quando você quer chegar no lugar, tudo dá errado. Então nós precisamos criar mecanismos que nos levam a aprender a nos relacionar com Deus. E para isso eu preciso mudar a minha mentalidade de como relacionar com Ele. De como de fato eu devo clamar a Deus, gritar a Deus. E não gritar com Ele, como muitas vezes eu grito com a minha mãe, grito com o meu pai. Achando que eu sei o que é melhor.
Tem hora que eu me pego pensando em algumas atitudes que eu tenho, Deus olhando para mim falando assim: ô coitado, não sou eu que tenho que aprender com você não, é você que tem que aprender comigo. Não sou eu que tenho que fazer a sua vontade não, porque você reza no Pai Nosso todos os dias, que seja feito a tua vontade. Não é isso que a gente reza? Então Deus fala para mim assim: você não é isso que você reza? E agora você quer que eu faça do seu jeito? Você tem que aprender muito a ser manso e humilde. Porque muito daquilo que não nos acontece é porque nós não somos humildes. Nós não somos mansos. Muitas vezes nós temos armaduras em relação às pessoas. A gente nem escuta o que a pessoa está falando e a gente já tem a resposta, e a pessoa diz assim pra gente assim: mas não foi isso que eu disse pra você? Por que você está gritando comigo? É outra coisa que precisa se cair as nossas barreiras, é de aprender a escutar. Porque a mensagem de Deus vem pela escuta da palavra. E diferente de nós, diz a palavra de Deus, que Deus não grita. Está lá na palavra de Deus. Ele fala baixo, ele não quebra os carniços, ele não grita nas praças, ou seja, Deus não é escandaloso como nós. Nós somos escandalosos muitas vezes, mas Deus não. Tanto é que Jesus diz: se você quer fazer uma boa oração e escutar o seu Pai que está no céu, entre no seu quarto, feche a sua porta e reze em silêncio. O grito silencioso. É que hoje a gente não tem paciência para escutar. A gente não tem paciência. Os meios de comunicação, eles fazem a gente ter contato com um monte de gente, mas muitas vezes não nos faz comunicar. A gente recebe um monte de informações, mas não sabe se comunicar. Porque eu tenho que aprender a escutar, prestar atenção no que o outro está falando. Só que hoje nós temos um aparelhinho que nos atrapalha muito, chamado... Ai, que maravilha, gente. O outro está falando comigo e eu estou no... Eu estou prestando atenção no que o outro está falando? Está nada. Não pode falar que eu estou escutando. Não está escutando. Porque para que eu possa escutar, primeiramente eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que dar atenção para aquela pessoa. Eu fico imaginando, se vocês fossem no confessionário confessar e o padre com o celular na mão, vocês iam gostar? Então por que a gente faz isso com os outros? E se eu falar alguma palavra aqui, não me batam, seus caras de pau. A gente exige do outro aquilo que a gente não faz. E aí muitas vezes a gente exige de Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. Não fazemos. Não confessamos como deveríamos. Muitas vezes não participamos da missa como deveríamos.
não utilizamos os sacramentos como deveríamos, e o mais de tudo, não nos respeitamos como deveríamos. E aí depois a gente quer exigir respeito, amor, tanto da parte dos outros, como da parte de Deus. Mas muitas vezes a gente troca Deus por tantas coisas. A gente troca Deus por tantos momentos. Temos tempo para tudo, mas muitas vezes não temos tempo para ler o Evangelho do dia. Coisa simples. Temos tempo para fazer tudo, mas não para meditar o que Deus está falando comigo naquele dia. Então são coisas que nós precisamos nos alertar, porque todos os dias acontece um milagre na minha e na sua vida. Todos os dias. O milagre da vida. Porque se o seu coração está batendo, é um milagre. Você agradece pela sua vida? Porque o Senhor diz que a nossa vida é um sopro. Ou seja, se é um sopro, se eu acordo de manhã, quem me deu aquele sopro? Foi Deus. Porque o dia que Ele tirar o seu sopro, o que sobra de nós? Pó. Então por isso que a igreja vai nos ensinar, e muitas vezes nós não entendemos isso, que nós devemos primeiro aprender a agradar e a louvar a Deus. Por mais difícil que esteja a minha vida. Porque muitas vezes Deus espera o meu sacrifício de louvor. Que eu seja fiel. Que eu seja fiel. Que eu não murmure. Mas que eu confie que mesmo que naquele trajeto que eu fiz, alguma coisa deu errada, se deu errado aqui, é porque lá na frente poderia acontecer coisa pior. Às vezes a gente não entende. Ah, eu já saí atrasado, não podia sair atrasado. Louve a Deus e vai rezando para que Ele vá abrindo os caminhos. Porque se você não saiu no horário que você deveria sair, e se você estava em oração pedindo que Deus te guiasse, se você não saiu, é porque poderia acontecer alguma coisa com você. Às vezes a gente não entende. Aí a gente já sai xingando. Ah, é hoje que você não sei o quê. Porque hoje você não arrumou a criança. Porque hoje você não sei o quê. Porque você não fez o café. Calma. Respira, como diz as crianças. Respira. Depois que você respirar, você vai perceber que o ar fica mais calmo. São coisas simples, mas que faz toda a diferença na nossa convivência com Deus e na nossa cura diária. Porque Deus não nos quer só curar 7 dias. Deus quer nos curar diariamente. Diariamente. O nosso Deus é o Deus da cura diária. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que colaborar com Deus. Porque Deus faz aquilo que é impossível. Mas o possível Ele deixou que eu realizasse. Ah, mas eu não consigo. Pede ajuda. Busque um profissional, faça alguma coisa. Busque o padre. Mas escute o que o padre está para te dizer. Porque é outra coisa, padre, que acontece lá na China, não aqui e nem na paróquia cristã então. As pessoas vêm, pede o conselho, pede a direção espiritual, você fala, você orienta,
e na outra semana a pessoa vem com o mesmo problema, porque não escutou nada daquilo que você falou e não colocou em prática aquilo que você falou. Isso acontece aqui? Não. Nossa, acontece. Todo lugar acontece. Por isso que eu não falo que é lá na China, mas é aqui. Então o problema não é o que o padre te orientou, é como você não escutou o que o padre te orientou. É isso que nós precisamos aprender, porque muitas vezes Deus fala através do outro. Ah não, eu quero escutar Deus. Às vezes Deus vai falar através do outro. Então por isso que eu tenho que estar sempre alerta nos pequenos movimentos de Deus. Porque Deus fala nos pequenos momentos. Muitas vezes eu espero que Deus fale nos grandes milagres, na tempestade, naquilo. E como está na palavra de Deus, Deus vai vir na brisa suave. E eu não vou perceber. Como o dom da minha vida, que é um grande milagre. Deus está se comunicando comigo todos os dias que o meu coração está batendo. Porque quando o meu coração está batendo, é Deus dizendo: eu te amo. Cada batida do seu coração é a prova de Deus, é a prova que Deus nos ama. Só que como a gente já está acostumado a respirar, como a gente já está acostumado que o coração bate, a gente não percebe. Por isso que nós devemos sempre viver na novidade de Deus. A nossa vida tem que estar sempre sendo pedido para que Deus realize as suas surpresas, para que eu não caia no cotidiano, na monotonia do dia a dia. Aí eu não consigo mais ver Deus, eu não consigo mais sentir Deus, eu não consigo mais falar com Deus. Por quê? Porque Deus se tornou monótono para mim. A minha oração se tornou monótona. E aí não chega ao coração de Deus, porque não saiu do meu coração. Como muitas vezes a gente reza o Pai Nosso. Reza, 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 mas na hora que a gente tem que agir para fazer a vontade de Deus, nós não queremos. Por isso, uma das coisas que eu aprendi com Deus, um dia, até comentei com o Padre Diego um dia, eu estava em adoração, e ali diante do Senhor em adoração, aí eu levantei e falei assim: tchau, Senhor. E ele falou para mim assim: não é tchau, convida que eu vá com você para onde você vai. Porque se você falar tchau para mim, eu vou ficar aqui. E aí se eu sair lá fora, o que eu vou fazer? Um monte de besteira. Agora, se eu pedir que ele vá comigo, ele vai me guiando, ele vai me iluminando, ele vai me dando a direção. Assim como também todos os dias de manhã, eu rezo pelo meu santo anjo da guarda. Porque a gente fala para a criança: reze para o seu anjo da guarda. Mas depois a gente cresce e não reza mais para o nosso anjo da guarda. A gente deixou de ter o anjo da guarda porque crescemos? Não. Não, mas agora eu sei o que eu estou fazendo, agora não preciso mais do anjo da guarda. Precisa. Por isso que o Senhor vai dizer que nós precisamos ser sempre como crianças no colo de Deus. Porque por mais que eu chegue a 80, 90, 100 anos, eu vou estar sempre aprendendo. Eu vou tendo experiências, mas eu vou estar sempre aprendendo. Porque o dia que eu deixar de aprender, a minha vida perdeu o sentido. Hoje a gente tem que aprender. Eu com meus 40 anos não sei mexer no celular como as crianças de hoje. Mas eu tenho que mexer, porque eu preciso.
Vai ter aparelhos daqui a anos. As crianças de hoje vão estar velhos e os seus filhos vão ter que ensiná-los a mexer. E aí a gente não entende isso. Muitas vezes a gente acha que a gente já sabe. Que nem muitas vezes a mãe diz assim: ah, eu sei tudo do meu filho. Você não sabe tudo do seu filho. Ah, eu conheço meu filho. Não conhece. Você conhece algumas coisas. Porque eu já vi vários testemunhos, já vi várias coisas. Na frente dos pais, o filho é um exemplo. Vira as costas. E a mãe: não, meu filho, eu coloco a minha mão no fogo por ele. Aí vem lá a cartinha da escola. Seu filho quase colocou fogo na escola. Nossa, meu filho, jamais. Nós não temos total acesso a ninguém. O único que tem o total acesso a nós é Deus. A palavra de Deus diz que o único que conhece o coração humano é Ele. E da onde saem todas as nossas boas e más ações? Do coração. Porque muitas vezes a minha cara pode enganar. Por isso que eu amo os ditados antigos quando diz: quem vê cara não vê coração. Porque às vezes tem aquela pessoa com a cara amarrada, você fala: nossa, como essa pessoa é brava. E tem aquela pessoa com aquela cara angelical, e é um veneno puro. E aquela pessoa com a cara amarrada é uma pessoa que tem o coração enorme. Você pede, ela faz tudo para você e mais um pouco. Então, meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo discernimento, para que a gente saiba se relacionar conosco, curando uns aos outros, e aí nos curando, nós possamos nos relacionar com Deus e aprender a nos relacionar conosco mesmos. Pela misericórdia, aonde eu reconheço o valor do meu pai e da minha mãe, não porque eles são perfeitos, mas porque se hoje eu estou aqui, eles fizeram o melhor deles por mim. Se hoje eu vivo o que eu vivo, por mais que meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, por mais que eu fui abandonado, mesmo às vezes no abandono, foi o melhor que aquela pessoa fez, porque talvez ela não teria a condição de cuidar de você. Mas Deus te quis. Você é um sonho de Deus. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela nos ensina. Quando Deus diz: mesmo que teu pai e tua mãe te abandonar, eu nunca te abandonarei, porque tu és meu, tu és minha. E se hoje você está onde você está, é porque Deus quis você, para mostrar o seu amor, para mostrar a verdade, para mostrar que você tem um valor inestimável para Ele, e que Ele se mostra a você todos os dias, pelo dom da sua vida, pela Eucaristia, às vezes pelo seu choro, às vezes por tudo aquilo que você passa. Mas se você conseguiu passar por aquela dificuldade, quem te sustentou? Foi Deus. Se você conseguiu passar por aquela dificuldade, quem te ajudou a passar por aquela dificuldade? Foi Deus. E às vezes no silêncio, não gritando, mas ali do nosso lado, nos carregando e tendo paciência conosco. Por isso que uma das coisas que nós precisamos aprender quando entramos para o trabalho do reino de Deus é preparar o nosso coração para a paciência. Eu leio Eclesiástico sempre, porque é a palavra que veio no início da minha caminhada. Quando eu comecei minha caminhada, veio Eclesiástico 2. Depois, se você quiser, você leia. E lá diz bem claro: se entrares para o trabalho do reino de Deus,
Prepara o seu coração para a paciência. Saiba esperar as demoras de Deus. Que as barreiras da falta de esperança, da falta de fé, caia hoje, em nome de Jesus. Porque o que a gente precisa é de fé e de esperança. Por isso que nos falte tudo, mas que não nos falte a fé. De que nós temos um Deus que nos ama, que nos amou e continua nos amando, continua se entregando por nós, continua se apresentando para nós aqui na igreja, no sacramento da Eucaristia e em todos os sacramentos que a igreja me oferece para dizer: tu és meu, você é amado por mim. Que assim seja.